Está escrito assim, Atos 17, verso 14, verso 26. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Verso 26. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Eu vou falar e os irmãos repetem após mim. A missão, vamos lá, irmãos. A missão de Paulo na ilha de Malta. Vamos de novo. A missão de Paulo na ilha de Malta. Observamos no capítulo 23, o verso 12, 40 homens vão jejuar contra o apóstolo Paulo, e eles fazem um juramento que só comeriam depois que o apóstolo Paulo estivesse morto. Eles não vão comer e nem beber até o apóstolo Paulo estar morto. Se eles não comeram, tiveram que comer, porque o apóstolo Paulo não foi morto. Aleluia! Então eles tiveram que comer, tiveram que se alimentar, porque o apóstolo Paulo não foi morto. Também vamos observar Paulo acusado de afirmar que Jesus Cristo está vivo, no capítulo 25, verso 19. Paulo é acusado pelos irmãos judeus de anunciar que Cristo Jesus está vivo. Aleluia. Você já foi acusado por alguém de anunciar que Cristo Jesus está vivo? O apóstolo Paulo está sendo acusado pelos irmãos judeus de pregar um Cristo vivo, porque eles não acreditavam na ressurreição de Cristo. Aleluia. E eles afirmavam que o tal Jesus ainda estava morto. Paulo era acusado por anunciar que Jesus Cristo estava vivo. No capítulo 26, Paulo ele vai contar o seu testemunho ao rei Agripa para a sua defesa pessoal, e ele conta como se converteu no caminho de Damasco, como foi a obra, naquele momento em que ele caiu por terra e viu uma grande luz aparecer para ele, e uma voz falar com ele, dizendo que ele seria um vaso nas mãos do Senhor. Aleluia. Observa então que o apóstolo Paulo vai contar o testemunho para o rei Agripa, para a sua defesa pessoal. Ele precisa se defender. Glória a Deus. Você é acusado, você vai querer se defender das acusações. Paulo está tentando se defender. Aí a Bíblia vai dizer que o rei Agripa disse a Festo: bem podia soltar este homem, se não houvera apelado para César, porque não vemos culpa neste homem. Esse homem só está pregando a Jesus Cristo, é a fé dele, vamos aceitar, é a crença dele, vamos aceitar. Aleluia. Mas Paulo continua falando de Cristo, mesmo sendo ameaçado, e Paulo apela para César. Então Paulo vai pegar uma embarcação, um navio, para navegar para a Itália, juntamente com 275 homens acompanhavam Paulo nesta embarcação. E quando Paulo entra nesta embarcação, Paulo avisa logo o centurião, ou seja, o responsável por aquela embarcação, dizendo: olha, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Aleluia. Mas o centurião cria mais no piloto, no mestre, do que no que Paulo dizia. Meu Deus! Então observa que Paulo pega esta embarcação, este navio, e vai para a Itália, para então ser
interrogado por César. Paulo não está agora, irmãos, fazendo uma viagem missionária. Ele não foi mandado por Jesus para um campo, para uma missão. Só que o crente, ele vive, o homem de Deus e a mulher de Deus, chamados por Deus, ele nunca tira uma férias. Quando abre um espaço e uma folga, ele vai falar de Jesus, ele vai pregar Jesus. Não estou dizendo que não deve descansar, mas quando a porta abrir, deve-se falar de Jesus. Então Paulo está nesta embarcação, e o verso 14 vai dizer: mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e este vento vai espedaçar o navio. Este vento vai fazer com que os homens fiquem apavorados, assustados com aquela situação, com aquele momento de dificuldade difícil. Mas Paulo já tinha avisado: vamos ter problema na caminhada. Paulo já tinha avisado: vamos sofrer dano. Mas eles não deram ouvido ao que Paulo dizia, e segue-se então a tempestade. Só que a Bíblia vai informar no verso 20 que parecia já havia muitos dias nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma pequena, não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. O apóstolo Paulo, homem experimentado nos trabalhos, missionário que já foi esbofeteado, apedrejado, sabe o que está dizendo, sabe o que já passou, sabe o que é Evangelho, sabe quem é Jesus. Está dizendo assim: fugiu a nossa esperança por causa desta tempestade no barco, por causa dessa tempestade no navio. Paulo achou que a esperança tinha ido embora. É aí que naquela noite aparece um anjo para Paulo, para consolá-lo, para confortá-lo. E o anjo aparece para Paulo e diz para Paulo: fica tranquilo, porque Deus não vai deixar nenhum de vocês perecer. Fica sossegado, porque Deus vai guardar a vida de todos os que estão nesta embarcação por amor a você. Você agora vai ter a responsabilidade com estes homens. E segue o verso 22: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo em meio a uma tempestade. Não é fácil ter bom ânimo em meio a uma prova, não é fácil ter bom ânimo em meio a uma perda, não é fácil ter bom ânimo em meio a uma luta, não é fácil ter bom ânimo. Mas Paulo, avisado pelo anjo, está dizendo: tem bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, somente o navio. O material vai se perder, o material vai desaparecer no mar, mas a vida de vocês não vai desaparecer. Aleluia. Sabe o que é isto, meus irmãos? Em meio a Euroaquilão, que é um vento que vem o contrário, contra a minha vida, contra a sua vida. O Euroaquilão aqui é um vento forte, é as provações e as tempestades, é as lutas que vem para o crente enfrentar. Mas o Espírito Santo está dizendo nesta noite, e está nos ensinando nesta noite, que em meio à perseguição, que em meio à tempestade, ainda há uma esperança para aquele que acredita, ainda há uma esperança para aquele que crê, ainda há uma esperança para aquele que acredita nas promessas do seu Deus e coloca a sua fé no seu Deus. O apóstolo Paulo diz que não haveria esperança. O anjo diz para o apóstolo Paulo que haveria esperança. E o Espírito Santo diz a mim, para dizer a você, que há esperança para esta tua luta, há esperança para esse teu problema, há esperança para essa tua dificuldade. E aquele que acredita, levante as mãos assim e adore a Deus nessa noite, porque esse problema não vai te parar, esta dificuldade não vai te parar,
esta prova não vai te barrar. O Euroaquilão se levantou contra você, o Euroaquilão se levantou contra a sua vida, mas o anjo chegou, o anjo do Senhor chegou para dizer que há esperança para vocês. Oh, aleluia, glória a Deus. Os discípulos estavam em um barco, de repente veio no lago uma grande tempestade. Jesus também estava no barco, dormia naquele barco, e os discípulos, vendo a tempestade, assustaram, ficaram com medo, porque todo ser humano tem medo. Se você não tem medo, porque você não é ser humano, porque ser humano um dia tem medo. E o medo invadiu o coração dos discípulos e correram até Jesus, porque o único que pode nos ajudar nesta hora chama-se Jesus. O único que pode nos abençoar nessa hora chama-se Jesus. O único que pode acalmar a tempestade da tua vida chama-se Jesus. O único que pode te ajudar nesse momento chama-se Jesus. Jesus acordou e levantou, e a Bíblia diz que ele repreende o vento, e o vento cessa, tudo se fez bonança. Irmãos, Jesus no barco não significa só alegria, Jesus no barco não significa só felicidade, Jesus no barco não significa só vitória, e agora é só vitória, e agora é só vitória. Não, Jesus no barco também significa dificuldade, mas ele garantiu aos seus discípulos que os discípulos chegariam com ele até o outro lado da margem. E quando os discípulos chegam ao outro lado da margem, se cumpre o que Jesus disse, quando ele repreende os ventos, repreende aquela tempestade. Sabe o que nós aprendemos aqui? É que Jesus está no barco, estava dormindo, mas quando Jesus acorda, a tempestade foi embora. Quando Jesus acorda na tua vida, a tempestade vai embora. Quando Jesus acorda no teu ministério, a tempestade vai embora. Quando Jesus acorda nos teus projetos, a tempestade vai embora. Quando Jesus acorda na sua vida espiritual, a tua vida começa a mudar. Mas ele estava dormindo, mas alguém tem que chamar. Já chamou Jesus hoje em oração? Já chamou Jesus hoje em oração? Já falou com ele hoje? Já chamou ele hoje? Já conversou com ele hoje? Você tem que chamá-lo. O Euroaquilão também tem um segundo propósito: levar Paulo a entender que a missão não acabou, dizendo: Paulo, não tem mais, importa que sejais apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. O verso 26 vai dizer: é contudo necessário irmos dar numa ilha. Aleluia! Ele não fala o nome da ilha, mas ele diz que era necessário chegar nesta ilha. Aleluia. Segundo lugar, o Euroaquilão levou Paulo a entender que a missão ainda não acabou. Parecia que aquele Euroaquilão acabaria com Paulo. Parecia que o Euroaquilão acabaria com os sonhos de Paulo, com o ministério de Paulo, e que Paulo não chegaria a César, e que ele não seria apresentado, e que ele não falaria em sua defesa. Parece que o Euroaquilão era o fim do ministério de Paulo, mas o anjo está dizendo assim: Deus te deu todos os que navegam com você. 275 almas estavam ali com Paulo, 276 almas ao todo. Paulo tem responsabilidade agora de cuidar das 275 almas que estavam com ele naquela embarcação. Diz aí para quem está do seu lado: a missão ainda não acabou. A missão ainda não acabou. Diga aí: a missão ainda não acabou. Você está aqui porque a missão não acabou, irmão Fábio. Você está aqui porque a missão não acabou, meu irmão. Você está aqui, minha irmã, porque a missão não acabou. Os obreiros estão aqui porque a missão não acabou. O coral está aqui porque a missão não acabou. O Ari está aqui porque a missão não acabou. O Valdinei está aqui porque a missão ainda não acabou. A igreja ainda não foi arrebatada. Enquanto a igreja não for arrebatada, a missão ainda não acabou. A missão só acaba depois que morrer, ou a missão só acaba depois que você partir. Mas enquanto você
A missão ainda não acabou. Eu quero dar uma paradinha porque eu tenho alguns problemas. O Espírito Santo está dizendo: não pare, a missão não acabou. Eu quero dar uma estacionadinha porque eu estou passando algumas lutas. O Espírito Santo está dizendo para você: não pare, porque a missão ainda não acabou. Se você parar, outros vão parar. Se você parar, teus filhos vão parar. Se você parar, as tuas filhas vão parar. Se você parar, os teus próximos vão parar. A missão ainda não acabou. Esse Euroquilão tem um propósito. Nenhum vento vem na tua vida sem propósito. Escuta isso. Aleluia. Nenhum vento vem na tua vida sem propósito. Escuta isso. Aleluia. Aleluia. Jó passou por um vento, tinha propósito. Davi passou por um vento, tinha propósito. Tantos passaram por um vento, tinha propósito. Paulo está passando por um vento, tinha propósito. Para Paulo passar por este vento, ele precisa chegar numa ilha, mas não sabe o nome da ilha. Mas o anjo disse que ele vai chegar numa ilha. Aleluia. Talvez a dificuldade disse para você que não vai conseguir. Talvez a dificuldade disse para você: você não vai chegar na ilha, você não vai chegar no propósito, você não vai chegar no projeto, teus filhos não vão se converter, você não vai ganhar sua família. Quem sabe os euroquilões da vida falaram isso para você, mas o Espírito Santo está dizendo: a missão ainda não acabou. Aleluia. Aleluia. O Euroquilão tem um terceiro propósito. Capítulo 28. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Paulo escapou de um mar furioso com mais 275 pessoas na sua responsabilidade. Os soldados olharam para os presos, porque todos que estavam ali, a maioria era preso. Quem não era soldado era preso, que estava indo para Roma. Paulo estava ali como preso, mas a missão não acabou. Aí Paulo, observando que um soldado disse assim: vamos matar todos estes prisioneiros, porque agora eles vão aproveitar e vão fugir, vão escapar. Mas o centurião, como observou Paulo, tinha um apreço por Paulo e sabia que se eles matassem os outros, Paulo também morreria. Disse: não, vamos fazer diferente. Todos que puderem se salvar, se atirem na água. Todos que puderem se salvar, se atirem na água. Pegue alguma coisa, se atirem na água e vão para a ilha, vão para a ilha. E a Bíblia vai informar que todos se atiraram na água e começaram a ir, a nadar. Outros pegaram alguns pedaços de coisas para poder nadar com facilidade. E de repente chegou os 276 almas ali naquela ilha chamada Malta. Glória a Deus. Aleluia. Quantos morreram na tempestade quando aquele Titanic afundou? Quantos mil morreram? Quantos mil morrem nos mares, nos acidentes, nos naufrágios de navios? Aleluia. Mas aqui não morreu ninguém, porque o anjo já tinha falado. O anjo já tinha avisado Paulo: não vai perecer ninguém, você precisa chegar lá, e você vai chegar lá levando esses homens com você. Aleluia. Obrigado. Chegaram na ilha, e quando eles chegam na ilha, eles se deparam com um grupo de bárbaros, pessoas desumanas, pessoas cruéis. Paulo precisava chegar nessa ilha para fazer missão. Paulo precisava entrar nesse lugar, porque Paulo já tinha ouvido o anjo dizer: você vai para uma ilha, mas não sabia o nome dessa ilha, e nem para que lado ela ficava, e nem aonde ela estava.
Mas quando Paulo chega na ilha, ele se dá com os bárbaros, gente desumana, cruel. O que eles poderiam fazer com Paulo e os seus companheiros que estavam ali? Matá-los, eliminá-los. Mas quando Deus manda, Deus trabalha. Quando Deus manda, Deus acalma. Aleluia! Esses homens são desumanos, esses homens são cruéis, e Paulo chega exatamente numa ilha de homens desumanos e de homens cruéis. Esses homens desumanos e esses homens cruéis vão ouvir pela primeira vez a mensagem do Evangelho. Aleluia! Aleluia! Vão ouvir pela primeira vez a mensagem da cruz. Quem sabe tem lugar ainda que você nunca foi, o Espírito vai levar. Quem sabe tem lugar que eu nunca fui, e nunca imagino ir, e também nem quero ir, mas o Espírito quer levar. Paulo nunca sonhou chegar num lugar desse. Paulo nunca sonhou em pregar numa ilha para bárbaros, para homens cruéis, para homens desumanos. Paulo nunca imaginou chegar neste lugar. Paulo está indo a Roma como um prisioneiro, mas antes dele chegar a Roma, ele precisa passar uma ilha chamada Malta, porque aqui tem uma missão para Paulo fazer. A primeira missão que Paulo vai fazer nesta ilha é trazer a humanidade aos desumanos. O Evangelho transforma desumanos em humanos. O que é um desumano? Alguém mau, alguém perverso, alguém cruel, alguém assassino, alguém violento. Mas o Evangelho de Jesus transforma esse desumano em um humano. O calvinismo afirma que Jesus morreu na cruz para salvar um grupo de pessoas específicas. Aleluia! Um grupo separado, pessoas específicas. Mas Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para dar a vida pelo mundo, por todas as pessoas que nele crêem, que nele aceitam, que aceitam o Evangelho. Se Jesus fosse apenas salvar um grupo, Jesus não precisaria mandar esses homens para a ilha de Malta. Jesus não precisava mandar Paulo para a ilha de Malta para pregar para bárbaros, para pregar para homens cruéis, para pregar para homens desumanos. Mas Jesus morreu pelos homens cruéis, Jesus morreu pelos homens desumanos, Jesus morreu por todo aquele que aceitar o poder do Evangelho na sua vida. Não tem um grupo específico. O Evangelho transforma desumano em humano. A igreja transforma desumano em humano. A igreja está cheia de ex-bandido, ex-traficante, ex-assassino. A igreja é cheia dessa gente, sabe por quê? Porque a igreja, o Evangelho de Jesus transforma os desumanos em humanos. Amém, Jesus! Aleluia! Segunda missão: levar os bárbaros a crer. Aleluia! O Evangelho não chegou aqui. Os bárbaros não sabem quem é Jesus, mas Paulo vai levar os bárbaros a crer. Aleluia! Paulo vai ensinar aos bárbaros quem é Jesus. E a Bíblia vai informar que quando eles chegam, os bárbaros usam de humanidade, fazendo uma fogueira, aquecendo eles, Aleluia. cuidando deles. E de repente uma víbora vem e morde Paulo. E aquela víbora que mordeu Paulo era a mais venenosa daquela ilha. Os bárbaros sabiam disto, e quando eles veem aquela víbora morder Paulo, eles ficam olhando para Paulo, fitam os olhos em Paulo, e esperam que Paulo caia morto, porque aquela víbora era a mais venenosa que tinha na ilha. Só que Paulo sacudiu ela e colocou na fogueira, e ela caiu. E eles esperaram que Paulo então desmaiaria e cairia desmaiado. Passou o tempo e Paulo continuava normal, como se nada acontecesse. Aí os bárbaros
os mesmos bárbaros que olharam para eles, para Paulo, quando Paulo estava sendo picado pelaquela víbora, disseram: esse deve de ser um homicida, deve estar fugindo dos deuses, é por isso que ele está sendo castigado agora pela serpente, pela víbora. Mas depois que a víbora morde e não acontece nada, eles olham para Paulo e dizem assim: não, este deve ser um Deus. É fácil ser Deus no meio de um povo ignorante. É fácil ser Deus no meio de um povo que não sabe. É fácil ser Deus no meio de um povo que não lê a Bíblia. É fácil ser Deus no meio de um povo que não tem conhecimento. É por isso que nessa geração há líderes que parecem mais deuses do que líderes. Há pastores que parecem mais deuses do que pastores. Sabe por quê? Porque estas pessoas não compreendem e não entendem que só tem um Deus. Aí Paulo vai ensinar os bárbaros a crer que existe um Deus. Paulo vai ter que dizer: não, eu não sou Deus. Pode esquecer que eu seja Deus, porque eu não sou Deus. Eu sou enviado por Deus. Você nunca será Deus, mas você é enviado por Deus. Aí Paulo vai ensiná-los a crer. Paulo vai levá-los a crer no único Deus. E eles vão começar a conhecer quem é Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Terceiro propósito está no versículo 8. E aconteceu estar de cama enfermo, de febres, desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Terceira missão de Paulo na ilha de Malta é orar pelos enfermos. Se Deus te chamou para orar pelos enfermos, ore pelos enfermos. Se Deus te deu esse dom para orar pelos enfermos, ore pelos enfermos. O pai do Públio, o chefe da ilha, estava com febre e desinteria. Aí levaram Paulo até a casa dele na ilha. Quando chegou Paulo orou por ele e ele foi curado. Aí a Bíblia vai informar que os demais que estavam ali também, que estavam enfermos, ouvindo que Paulo orou pelo pai de Públio, e o pai de Públio foi curado, a Bíblia diz que todos os doentes da ilha vieram até Paulo. Todos os enfermos da ilha vieram até Paulo, para que Paulo também colocasse as suas mãos e orasse por eles, e eles também fossem curados. Talvez nunca chegaria um médico na ilha, talvez a medicina nunca chegaria na ilha. E tem história dos missionários da antiguidade nas ilhas. Teve até um que pregou lá nos índios, os canibais, um dos heróis da fé, que pregou aos índios, esteve lá com os índios, viveu lá com os índios, pregando o evangelho. Quem sabe aonde a medicina não chega, quem sabe aonde a medicina não vai, ali o poder da oração vai. Quando o médico não vai, o homem de Deus vai pelo poder da oração e coloca as mãos sobre os enfermos, e os enfermos são curados. A terceira missão na ilha de Malta é orar pelos enfermos. A quarta missão na ilha de Malta é ganhar a ilha de Malta para Jesus. Aleluia! Glória a Deus! O que adianta pregar e não ganhar almas para Jesus? Esse era o propósito de Jesus quando veio aquele vento chamado Euroaquilão, levar Paulo nesta ilha para ganhar esta ilha para Jesus. Porque se esses homens não aceitar Jesus agora, não vai aceitar nunca mais. Fica de pé.